irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal e seja bem-vindo também a mais um comentário acerca dos livros da Bíblia. Hoje vamos estudar o livro do profeta Ageu, a reconstrução do templo. O livro do profeta Ageu é o 37º livro da Bíblia Sagrada e é também o 10º entre o livro dos profetas menores. O livro do profeta Ageu é o assunto do comentário de hoje. O livro do profeta Ageu é o segundo menor livro do Antigo Testamento, com apenas 2 capítulos e 38 versículos. Mesmo tão pequeno, este livro nos apresenta por 14 vezes um título dado a Deus de O Senhor dos Exércitos, o que demonstra para nós a crença que o profeta Ageu tinha na autoridade e soberania de Deus frente aos grandes impérios da sua época. Conhecendo mais acerca de Ageu, acompanhe na sua tela. O profeta Ageu. O significado do seu nome é festivo ou nascido em dia de festa. Coisa alguma nos é informado sobre a sua origem, mas sabemos que Ageu é o primeiro profeta do pós-exílio. Os outros dois são Zacarias e Malaquias, que ainda vamos estudar. E seu ministério durou apenas 4 meses. É mencionado nominalmente 2 vezes por Esdras, que lhe confere o título de o profeta, e 9 vezes é mencionado no seu livro e recebe o título de o mensageiro do Senhor. Ageu devia ter entre 70 e 80 anos de idade ao profetizar, e possivelmente, quando criança, conheceu o templo de Salomão e também quando criança foi transportado para o cativeiro da Babilônia. Vamos falar agora sobre o contexto histórico, que é muito importante para compreender a mensagem do livro de Ageu. Esta segunda parte é a que mais nos interessa. Porém, será muito difícil compreender e transmitir o conhecimento sobre o livro de Ageu se não conhecermos a primeira parte da história. Por isso, vamos explicá-la rapidamente. Analisando a linha do tempo dos livros históricos, considerando a partir de Samuel até o livro dos Reis e Crônicas, nós temos todos os fatos históricos do povo de Deus antes do exílio. Primeiro, Israel era um reino unificado, e os 3 primeiros reis foram Saul, Davi e Salomão. Segundo, houve a divisão do reino, e o reino do norte, chamado de Israel, existiu durante 210 anos, quando, em 722 a.C., sofreu o exílio pela Assíria, e Israel deixou de existir, permanecendo apenas a existência do reino do sul, Judá, que, por sua vez, existiu por aproximadamente 345 anos, quando em 586 a.C. sofreu o exílio babilônico. A história do povo de Deus é cortada por 70 anos de exílio, quando surge novamente, depois do exílio, a continuidade dos livros históricos, através de Esdras, Esté e Neemias, conforme a ordem cronológica. Outra informação importante é que depois do exílio, o povo de Deus ficou conhecido por judeus, tornando-se assim detentores de todas as promessas de Israel e também de Judá. A partir de agora, vamos considerar a linha do tempo dos livros proféticos e nos aproximar mais do livro de Ageu. Todos os livros proféticos, tanto os 4 profetas maiores, assim como os 9 primeiros profetas menores, de Oséias a Sofonias,
profetizaram a partir da divisão das tribos, seguindo até o final do exílio. Para completar a linha do tempo dos profetas, faltam os 3 últimos livros proféticos da Bíblia que profetizaram após o exílio, que são eles: Ageu, Zacarias e Malaquias, tanto na ordem bíblica como na ordem cronológica. Concluímos então, meus irmãos, que os 3 últimos livros do Antigo Testamento possuem um contexto histórico posterior ao exílio e totalmente diferente de todos os outros profetas antes deles. Todos os profetas, de Isaías a Sofonias, profetizaram o exílio como castigo para o povo de Deus. Apenas Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram após esse castigo. Quando relacionamos os fatos registrados no livro de Ageu com as histórias da Bíblia ou os livros históricos, Ageu então profetizou no mesmo período do livro de Esdras, em aproximadamente 520 anos antes de Cristo. O exílio, que durou 70 anos, estava chegando ao seu fim. O Império Babilônico caiu, um novo império está surgindo, que é o Império Medo-Persa. O imperador Ciro permite que os judeus pudessem voltar para a cidade de Jerusalém, nas terras de Judá. Este regresso ocorre em 3 fases, sob a liderança de 3 líderes: Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel era um descendente de Davi, logo ele tinha uma linhagem real. Por isso ele foi nomeado também governador daqueles que estavam voltando para Jerusalém. Juntamente com o sumo sacerdote por nome de Josué, completava-se a liderança do povo judeu dentro de Jerusalém. Um líder gestor, que era Zorobabel, e um líder religioso, que era Josué. Estando em Jerusalém, o povo apresenta a Deus um primeiro sacrifício após 70 anos sem sacrifício na Terra Santa. Depois do sacrifício, iniciou-se a obra da reconstrução do templo, o chamado Segundo Templo. O primeiro templo, o Templo de Salomão, havia sido destruído por Nabucodonosor na invasão a Jerusalém. Quando o templo iniciou a sua reconstrução, após 4 anos de serviço, quando as bases do templo estavam colocadas, os vizinhos dos judeus levantaram falso testemunho, que foi levado até o novo imperador. Ciro já havia morrido, agora o imperador era Cambises. Cambises então embarga a obra dos judeus, que permanece parada durante quase 2 décadas. Após a morte deste imperador, o imperador Dario toma o seu lugar e autoriza a reconstrução do templo novamente. É nesse momento que os judeus, depois de 2 décadas parado, dizem que não vão priorizar a reconstrução do templo, mas iriam priorizar a construção das suas próprias casas. Aqui, no meio deste cenário de total desinteresse do povo judeu, é que o Senhor levanta tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias para encorajar o povo a retomar a obra do templo e construir o templo chamado de o Templo de Zorobabel. Vamos conhecer agora o conteúdo do livro do profeta Ageu. Temos aí à nossa frente a mensagem profética. O ano era o ano 520, era também o 2º ano do imperador Dario. O livro do profeta Ageu, ele pode ser melhor entendido dividido nos seus 4 discursos ou nas suas 4 mensagens, conforme apresentamos aí para os nossos irmãos. O primeiro discurso fala sobre a exortação à reconstrução do templo.
Um diferencial no livro do profeta Ageu é que cada um dos seus discursos inicia com a data do seu discurso. E o primeiro discurso está datado do dia 1º do 6º mês, que equivale às datas de 29/8 de 520 a.C. Temos aí o seu segundo discurso, que fala sobre a glória do segundo templo. O terceiro discurso, que é uma chamada à santidade. E temos aí o quarto discurso, que é a elevação de Zorobabel. Os títulos que estamos apresentando a cada um dos discursos ou das mensagens é uma referência que foi extraída da Bíblia de Estudo Pentecostal. A partir de agora, vamos falar sobre cada um dos 4 discursos de Ageu. O imperador Dario autoriza o reinício da reconstrução do templo. Ocorre que o ânimo do povo judeu era de total desinteresse com o templo de Deus. Então, o Senhor levanta um ancião, o profeta Ageu, para lhe transmitir a seguinte mensagem, tanto a Zorobabel, como a Josué, sumo sacerdote, como todo o povo. Diz assim o versículo 4 do capítulo 1. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? A pergunta do profeta Ageu era uma repreensão ao povo que estava tão preocupado com os cuidados da sua casa que estavam totalmente desinteressados pela casa de Deus. Então, o profeta chama a atenção do povo e começa a lhes mostrar que algumas coisas que estão acontecendo no meio do povo é Deus pesando a mão sobre os judeus. Acompanhe na sua tela. Ageu capítulo 1, versículo 6 e versículo 9. Olha o que estava acontecendo com o povo. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. A situação estava feia. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Além de tudo isso, o Senhor também mandou a seca sobre o povo judeu. A seca veio sobre a terra, sobre os homens, sobre a produção agrícola e sobre todos os animais. Era seca para todos os lados. Quando o povo judeu percebeu que tudo isso que estava acontecendo era a mão de Deus pesando sobre eles, eles então temeram ao Senhor e decidiram obedecer à sua palavra. A atitude de Deus, em resposta a esta atitude dos judeus, foi: eu serei convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Deus então despertou o espírito de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote, assim como despertou o espírito de todo o povo para voltar à reconstrução do templo. Meus irmãos, a situação dos judeus estava de desinteresse tão grande que houve a necessidade de uma ação sobrenatural de Deus para encorajar o povo para voltar para a obra do Senhor. Meus irmãos, para não ficar mal entendido, me permita fazer uma observação. Deus não era a favor que o povo judeu ficasse sem casa, porque na verdade eles tinham casa. O que o profeta estava questionando é que eles estavam priorizando coisas que não deveriam ser prioridades.
Eu procurei várias Bíblias com várias traduções e descobri que o versículo de número 4, ele quer dizer o seguinte: o profeta estava questionando que o povo judeu estava dando prioridade para o forro da casa, para o acabamento da casa, para a ornamentação da casa, para a decoração da casa. Ou seja, eles estavam mais preocupados com detalhes da sua casa, enquanto o templo, o maior símbolo da presença de Deus no meio deles, estava totalmente abandonado. Então Deus não estava questionando o fato do povo possuir uma casa, e sim o fato de abandonar o templo, dando prioridade a coisas pequenas. Vamos iniciar agora o segundo discurso de Ageu, a glória do segundo templo. Meus irmãos, o primeiro templo, construído por Salomão, teve recursos da coroa. Todo o dinheiro utilizado naquela obra foi tirado de impostos e também de oferta de muitos dos judeus. Ocorre que o novo templo, agora sendo reconstruído, não tinha o financiamento de um império. O imperador Dario deu uma contribuição, mas bem insignificante, próximo àquilo que foi gasto tanto por Davi como por Salomão. Ocorre que quando se faz uma comparação entre o templo de Salomão e o templo de Zorobabel, ele era totalmente inferior. E os judeus mais idosos, que quando crianças viram o templo de Salomão com toda a sua glória, agora vendo o templo de Zorobabel na sua simplicidade, sentiram grande tristeza em seu coração, porque viam que não havia como comparar a glória dos dois templos. E foi neste momento que Deus usou o profeta Ageu para poder trazer duas promessas ao povo referente ao templo. Acompanhe na sua tela. A primeira promessa de Deus foi: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor estava prometendo habitar no meio do seu povo através do seu Espírito. E a segunda promessa, mais conhecida, é a seguinte: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. O contexto do profeta Ageu nos revela o que é ou quem é a glória da segunda casa. Ageu, capítulo 2, versículo 7. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Meus irmãos, não tenho por que duvidar. Cristo é a glória da segunda casa. Se na primeira casa a glória era a arca da aliança, na segunda casa a glória era o próprio Cristo, ou Deus dentro do templo. Mesmo que o templo tenha sido reformado por Herodes na época de Cristo. Cristo é a glória da segunda casa, e esta glória se revela a nós em duas fases para poder ser completa. A primeira fase da glória foi o Cristo humano, o Cristo homem, que entrou dentro do templo, está registrado nos evangelhos. E a segunda é quando ele virá em glória para poder reinar a partir de Jerusalém, assentado no seu trono em substituição à Arca da Aliança. Aqui a glória do segundo templo está completada. O terceiro discurso do profeta Ageu é uma chamada à obediência e à santidade. E para isto Deus lhe dá uma estratégia. Ele faz duas perguntas aos sacerdotes, que eu vou formular aos meus irmãos. A primeira pergunta era o seguinte: se a carne santa do sacrifício tocar no sacerdote, torna o sacerdote santo. O santo sacerdote agora vai tocar em um objeto. Aí a pergunta de Ageu é o seguinte: o objeto vai se tornar santo? A resposta é não. Por quê? Porque a santidade do sacerdote não pode ser transmitida.
A segunda pergunta de Ageu para os sacerdotes é a seguinte: se um sacerdote toca em um cadáver, o cadáver vai contaminar o sacerdote. O sacerdote contaminado, quando ele toca no objeto, o objeto vai ficar contaminado? A resposta é sim. Por quê? Porque o pecado pode contaminar. O resumo das perguntas e das respostas é o seguinte: a santidade não é transmissível, mas o pecado é. A mensagem que o profeta Ageu estava transmitindo ao povo era a seguinte: a negligência que eles cometeram lá atrás em não querer construir o templo tornou o povo imundo por causa da desobediência. Então o povo estava em pecado. E o fato de eles agora, no presente, construírem o templo, não justifica os pecados do passado. Em outras palavras, as boas atitudes de hoje não justificam meus pecados de ontem. Então Deus usa o profeta Ageu para repreender o povo e chamá-los à prática da santidade, através da obediência da lei de Moisés. O versículo 19 finaliza este discurso de Ageu, afirmando que se o povo voltasse à obediência da palavra e parasse com a negligência dos seus deveres, eles seriam extremamente abençoados por Deus. Chegamos no quarto e último discurso do profeta Ageu, que fala sobre a elevação de Zorobabel, que era o governador de Jerusalém. Zorobabel tem um nome acadiano, que significa filho da Babilônia. Ele era descendente de Davi, neto do rei Joaquim, e participa da genealogia de Jesus. Ele é nomeado a governador de Judá e comandou o retorno de 50.000 judeus por um caminho de 900 quilômetros de volta a Jerusalém, quando saíram da Babilônia. Meus irmãos, a mensagem de Ageu para Zorobabel é tanto um reconhecimento como também uma confirmação do seu chamado. Veja aí, Ageu capítulo 2 e verso 23. Servo meu, far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. As palavras aí em negrito mostram para nós que Deus está confirmando o governo de Zorobabel. É possível verificarmos no contexto do profeta Ageu, do capítulo 2, verso 20 a 23, que Deus está confirmando o governo de Zorobabel para sempre. E isto só seria possível por causa da sua descendência. Zorobabel, ele é descendente do grande rei Davi e também complementa a genealogia de Jesus Cristo. Logo, o governo de Zorobabel aponta para Cristo e o governo de Cristo é uma continuidade do governo de Zorobabel. E assim, com esta promessa messiânica, o profeta Ageu finaliza o seu discurso e também o seu livro. Muitos ensinos valiosos podem ser extraídos do livro do profeta Ageu. E para nós, a igreja, um dos ensinos muito importantes que temos é a questão do que priorizar em nossas vidas. O profeta Ageu disse que era necessário priorizar o templo, porque o templo era o maior símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Para nós, a igreja, nós somos cidadãos terrenos, mas compomos um corpo espiritual. E este corpo espiritual precisa ser alimentado. E por isso nós, como igreja, não podemos negligenciar a leitura da palavra, não podemos negligenciar a oração, não podemos negligenciar a comunhão e o amor ao próximo. A cada dia, nós, a Igreja do Senhor, devemos buscar
primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Meus irmãos, priorizemos as coisas espirituais para que no dia que o nosso Senhor voltar, possamos estar preparados para subir ao seu encontro. Aqui finalizamos mais uma das nossas aulas. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida, a nossa Escola Bíblica Dominical e toda a Igreja de Deus. A paz do Senhor a todos e até o nosso próximo comentário. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.